Meu nome é Alex, as pessoas me conhecem como Alex da Fanuel, sou membro consagrado da comunidade Fanuel, que fica em Jacareí, já há 27 anos. E hoje é uma alegria poder estar aqui novamente. A última vez que eu vi nesse grupo, ele estava ainda lá na igreja, né? Fui convidado pelo querido irmão Vanderlei, que hoje está na glória. Eu quero dizer para você hoje que Deus tem algo para a tua vida, né? Amém. Vira para o seu irmão que está ao seu lado, com aquele olhar bem confiante. E diga: Deus tem algo para a tua vida. Você conseguiu entender o que Deus começou a fazer aqui desde o começo? Você conseguiu se atentar àquilo que Ele estava querendo mostrar para ti? Quando nós estávamos orando aqui, a irmã deu a oportunidade ao Espírito, o Espírito começou a falar para nós, conosco, através da visualização, através da palavra de ciência. É o Senhor falando comigo, com você, aquilo que eu e você talvez estava precisando. Mas, irmãos e irmãs, há um segredo para a vitória, há um segredo para a conquista da bênção. É você crer, é você tomar posse, é você acreditar que teu Deus é capaz do impossível na tua vida. Consegue entender? Há um segredo, para que o Senhor possa realizar na minha e na tua história. Eu e você precisamos crer que Deus é capaz de fazer. Porque se eu não acredito, eu não confio, então eu não permito. A música que a gente cantou, né? Abre a chave. Qual é a chave, né? Do teu coração. Deus falando: olha, eu estou aqui para te entregar a bênção. Eu estou aqui para te entregar a tua vitória. Eu estou aqui para te entregar aquilo que você clama. Mas se você não estiver disposto a receber, a chave é eu crer que esse Deus pode me dar aquilo que eu preciso hoje, aquilo que eu vim buscar hoje aqui. Mas se eu não crer, há muito tempo atrás eu estava num congresso com o falecido padre Ralph de Grande, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. E quando eu estava lá, eu tinha ido também aqui no sul de Minas, quando ele veio, e eu vi uma jovem que estava também aqui no sul de Minas, estava lá em BH, lá no Mineirinho. E quando aquela jovem foi sendo levada, uma cadeirante, até o padre, eu falei até o irmão Tom lá de Jacareí, os irmãos que estavam comigo do ministério, eu falei assim: aquela menina vai ser curada hoje, irmão. E nós descemos lá no último degrau, lá correndo, porque a gente queria ver o milagre. E já estava acontecendo vários milagres naquele congresso. E a fila, pessoas sendo curadas instantaneamente ali. Antes dessa menina, que eu me recordo, uma senhora corcunda. O padre ora por ela e ela sai ereta. Coisa que a gente fala assim: será? Eu sou aquele que vi e acredito e confio. E não era nada comprado, era o poder de Deus. Mas aquela jovem foi sendo levada, e quando chegou a vez dela, eu lembro até hoje, o padre Roque Grande orando, o padre Eduardo do outro lado, e o padre pôs a mão nas pernas dela, orou lá em inglês, em nome de Jesus, levanta e anda. Ela disse: eu não posso. A bênção, o milagre foi profetizado, mas ela não acolheu. Ela não teve o impulso da fé. Ela não teve a atitude da fé de acolher aquela programação e eu vou.
comigo a palavra de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 48 seguintes. Marcos, capítulo 10, versículos 48 seguintes. Enquanto você vai pegando, eu vou concluir. Aquela jovem não conseguiu receber a sua bênção porque não tomou uma atitude de fé, porque não creio. Infelizmente, irmãos e irmãs, nós temos vivido um relacionamento com o nosso Deus, um relacionamento meio superficial, de tal forma que nós não conseguimos confiar nele, que nós não conseguimos acreditar que ele verdadeiramente é capaz de fazer em nossa vida. E eu continuo, na verdade, vivendo um relacionamento de murmurar. Ai, Deus não me ouve, ai, Deus não faz, ai, Deus, ai, Deus, ai, Deus. E eu não tomo posse daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele quer fazer. A minha mãe, quando foi me buscar no hospital, quando criancinha, faz um tempinho isso, apesar de ser um jovem, né? Mas as freiras, o médico falou: você vai levar o menino? Ele vai ser um aleijado. Ele não vai. Como você vai fazer? Minha mãe, ela pobre, marré, né? Como você vai fazer com esse menino? E minha mãe falou: não, é meu filho, eu vou levar. E eu saí do hospital com a fala do médico que eu nunca ia andar na minha vida. Eu nasci todo quebrado, minha mãe falava, né? Todos os ossos do meu corpo, as juntas do meu corpo eram deslocadas. Eu fiquei um ano em São Paulo com uma máquina lá, bater, não sei o que foi, e daí recebi algo, mas o médico dizendo que nunca eu ia andar na vida. Mas a minha mãe falou: não, vai lá. Eu ficava no carrinho de madeira que o meu irmão me fez, né? Até os 5 anos de idade. Quando um dia uma bolinha colorida caiu e os meus irmãos, a minha irmã me conta, assistindo os Trapalhões, ninguém dava atenção para mim, e eu saí do carrinho para ir pegar a bola. Aí nesse momento, o meu irmão ia gritar, minha mãe falou assim: obrigado, Senhor. Aconteceu que naquele dia, as freiras, não por maldade, eu acho que nem médico, mas pela condição social, naquela época, 50 anos atrás, pela condição social, eles falaram: por que você vai levar esse menino que só vai, né? A minha mãe saiu dali crendo que eu era filho dela e que Deus podia fazer alguma coisa. O que hoje o Senhor quer nos dizer é que eu quero fazer algo na tua vida, mas você precisa receber. Pegue comigo a palavra do Senhor, diz assim. Eu esqueci minha Bíblia direita, está grande. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: coragem, coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego: que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Meu amado e minha amada, uns 34 anos atrás, o Senhor olhou para
e me convidou a uma nova experiência, a uma nova vida. Eu quero dizer para você que quando o Senhor olhou para mim e me convidou, foi bem difícil eu verdadeiramente aceitar Ele na minha vida, porque havia outras coisas à minha volta que me atraíam mais do que o Senhor. Na nossa vida, muitas vezes, o Senhor está desejando esse encontro conosco, mas muitas vezes há muitas coisas que nos atraem mais do que olhar do Senhor, a presença do Senhor, o acolher do Senhor. Muitas vezes nós somos atraídos por coisas que nos cegam, coisas que nos deixam acorrentados, coisas que nos deixam aprisionados em situações, em dores, em sentimentos, o qual então a gente fica como Bartimeu, à beira do caminho. A palavra de Deus vai dizer que Bartimeu cego estava ali, à beira do caminho. Todos aqui devem saber, naquela época, qualquer deficiência ou qualquer enfermidade tornava a pessoa a escória da sociedade. Ela era uma pessoa amaldiçoada. E Bartimeu estava ali à beira do caminho, mas de repente a multidão aclamava o Nazareno. E aí então Bartimeu toma uma atitude, porque Bartimeu começa a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele havia ouvido falar do tal do Nazareno, de Jesus, o enviado, a promessa. Quem já ouviu falar de Jesus aqui? Quem já ouviu falar de Jesus aqui? Ele está aqui. Ele está aqui, vivo, presente, real em nossa vida. E então diz a palavra que Bartimeu começa a gritar: Jesus, 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 o filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele foi desmotivado, amém? Alguém já foi desmotivado aqui, sim ou não? Sim. Quem aqui estava vindo para o grupo de oração e de repente o marido fala: o que você vai fazer lá de novo? Ou de repente o filho: mãe, não canta nada. Ou de repente a esposa fica lá na igreja fazendo o quê? E tantas situações que às vezes norteiam a nossa busca de Jesus para nos deixar desmotivados, questionando muitas vezes a própria nossa fé. Às vezes não são pessoas, mas nós mesmos, quando antes de sair de casa, será que vale a pena? Eu tenho rezado, eu tenho jejuado. Qual que é seu nome? Ele me fala para a gente fazer um terço, não sei que hora. Eu faço. A irmã Eleni fala para a gente ir na missa todo dia. Eu vou. A irmã Eleni fala para mim pagar o dízimo, eu pago. A irmã Eleni fala para mim fazer uma vez com o nosso filho desatador, do nós eu faço. E nada muda. E nada muda. E muitas vezes é esse desânimo que vem. Amém? Amém. Bartimeu, quando começaram a falar para ele: fica quieto, você está atrapalhando. Você está atrapalhando a situação aqui. O que é que ele fez? O que é que ele fez? O que é que a palavra está dizendo? Ele gritou ainda mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu acreditava, ele cria, ele confiou que aquilo que ele tinha ouvido, aquilo que as pessoas estavam falando, ele queria para a vida dele. Ele queria algo diferente para a vida dele. Ele queria experimentar aquilo que as pessoas diziam estar experimentando: a paz no coração, a libertação, a cura. Ele estava ali, clamando, esperando que Jesus viesse ouvi-lo. Mesmo a multidão, mesmo com todas as situações em nossa vida, quando de coração sincero clamamos ao Senhor, Ele para e nos chama.
Naquele momento a palavra de Deus vai dizer que diante daquela situação, olha, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamai-o. Com certeza, alguns discípulos já estavam empurrando para tirar o pé, porque ele estava enchendo o saco. Mas o mestre parou. O Senhor que conhece a nossa alma, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que conhece a realidade de cada um de nós, Ele parou. Ele para agora para ouvir você. Ele para agora para acolher você. Ele parou e disse: chamai. Naquele momento, os irmãos mudaram o cenário e vamos lá, Bartimeu. E quando eles disseram: Bartimeu, o mestre te chama. Aleluia. Aquele homem percebeu que o seu clamor tinha sido ouvido. E naquele momento ele deixa para trás. Ele, como um salto, larga a sua capa de desânimo, a sua capa de tristeza, a sua capa de dor, a sua capa de dúvida, a sua capa que lhe pesava, para ir ao encontro do Senhor, livre. E diante de Jesus, a palavra do Senhor vai dizer: lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus tomando a palavra. E agora preste atenção. Jesus perguntou para Bartimeu: eu te pergunto agora, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Amado, você vai dizer assim: Jesus estava confuso? Não. Jesus estava cego? Não. Estava diante dele ali um homem sofrendo, cego, e ele pergunta para aquele homem o que ele quer que faça para ele. Jesus chama Bartimeu e pergunta: o que queres que eu te faça? Meu irmão, minha irmã, todos os dias, a cada segundo de nossa história, o Senhor está nos perguntando: o que queres que eu te faça? Para que você não fique mais assim, para que você saia dessa dúvida, para que você vença essa doença, para que você perca esse medo, para que você creia. A palavra do Senhor é clara. Jesus pergunta: qual que é teu nome? Você de preto. Como é? Mary. Mary, o que quer que eu te faça? Você vai dizer: Senhor, eu tenho falado toda noite. O Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe o que eu estou sentindo. E o Senhor vai me perguntar: o que queres que o Senhor faça para mim? Quantas e quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, não conseguem entender essa pergunta de Jesus? E na verdade, o Senhor simplesmente está dizendo: eu te amo. E qual é o teu desejo? Ele diz hoje para Mary, é sua namorada, esposa? Esposa? Ele diz para o casal: o que quer que eu faça para vocês? Diz para mim hoje, para cada um de nós, porque eu te amo. Quando a gente ama, a gente faz coisa boa? Sim ou não? Sim. No relacionamento humano, né? Quando a gente ama a mulher ou ama o homem, a gente quer fazer de tudo para ele ser feliz. Esse é o sentido do sacramento, né? Quando eu caso não para ser feliz, para fazer a outra pessoa feliz. E se ela me ama, ela vai me fazer feliz. E assim então nós seremos felizes. Esse é o sentido. Porque Deus está no meio.
No relacionamento humano, eu e você, nós fazemos loucura por causa de outro. É o meu irmão. A gente toma banho, amém? Fica cheiroso. Se preciso, for a pé. Para vir na igreja, às vezes é difícil, a gente fica cansado, né? Mas se tem a namorada, ou a noiva, ou aquela pessoa que você ama, não tem cansaço. Sim ou não? Sim. Sim, não tem. A gente se vira. A gente economiza para comprar uma roupinha melhor. A gente economiza para dar um presente. A gente às vezes até para de comer para pegar dinheiro para dar um presente. De comer aquele lanchão, né? Tudo lá. Por um relacionamento humano a gente faz várias coisas. Aqui inicia Jesus e Bartimeu um relacionamento entre o Filho de Deus e o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que todas as vezes que Jesus se aproxima, muitos textos bíblicos vai dizer, e Jesus olhou para aquela pessoa. Zaqueu estava querendo ver Jesus, mas foi Jesus que viu ele. Bartimeu clamou com fé, com confiança, Filho de Davi, tenha piedade de mim. E o Senhor parou, diz a palavra, e chamou-o. E lhe fez a pergunta: o que queres que eu te faça? Se no relacionamento meu com Deus, o meu relacionamento não for superficial, a minha resposta será imediata. Porque eu sei que Ele sabe, mas Ele quer ouvir de mim aquilo que eu acredito que Ele é capaz de mudar. Porque se eu não acredito, eu não vou saber o que pedir. Se a Mary falar do maridão dela algo que ela não acredita que ele é capaz de dar, ela não vai falar. É ou não é? Se ela for chegar, ela vai só. E isso eu sei porque é seu nome, pessoal. André, o meu desenho, né? Isso, eu sei que ele pode me dar isso. Então ela vai chegar e não nada. Agora, se ela sabe que ele não pode, ou ela não acredita que ele não pode, ela não vai falar nada. Naquele relacionamento, naquele diálogo de Bartimeu com o Senhor, ele acreditava, porque ele já clamava ao Senhor, porque ele já tinha ouvido aquilo que Deus tinha feito. E naquele momento, então, Jesus para, ele parou, ele para todo dia para te ouvir. Ele para todo dia para te acolher. Ele para todo dia para abrir os braços para te receber. Ele para, chama o Bartimeu vai, e de novo, vou falar, o que queres que eu te faça? Naquele momento, então, Bartimeu responde. Respondeu o cego, que eu vejo. Era nítido. Era. Ele ia pedir o quê? Um lanche para ele? Não. Ele precisava ver. Porque a visão traria para ele novamente a dignidade. A visão tiraria ele de todo o poço de sofrimento, de toda a dor. A visão daria isso para ele. Então ele chega e diz: Jesus, eu quero ver. E a palavra do Senhor diz: Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E a palavra vai dizer: no mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus. Olha que interessante. Olha que interessante. Jesus, eu quero ver. Jesus disse para ele assim: então vai, a tua fé te salvou. Não só te dou a graça da visão, mas a graça da salvação. Eu lembro até hoje, saiu no Fantástico, logo do Padre Marcelo, eu sou novinho, viu, gente? Que o Padre Marcelo começou o ministério dele, né? Aí a Rede Globo estava pegando aquelas missas, né? Gigantescas e tal.
E daí pegaram o povo entrando na missa e foram pegar o povo saindo. Pegaram uma menina com deficiência entrando, perguntando, ela quer a minha bênção e tal. E depois pegaram ela saindo. E a repórter falou para ela assim: olha, mas você, né, desculpa, mas foi curado. Ela sorriu. Claro que eu fui. Claro que eu fui. A minha aparência física não significa que o Senhor não trabalhou na minha vida. Consegue entender? A repórter ficou sem palavras, né? Isso lá nos anos de 90. O que eu quero dizer para você é que nesse momento, Jesus fala com Bartimeu e diz para ele: a tua fé, você acreditou em mim, você confiou em mim, você sabia que aquilo que você ia pedir, eu te daria, por isso eu te dou mais do que você me pediu. Te dou salvação de toda a realidade que você tem vivido na tua vida. E a palavra de Deus sela esse relacionamento. A palavra de Deus mostra o que aconteceu com esse relacionamento, porque a palavra diz que quando Bartimeu foi curado da vista, ele foi seguindo Jesus. Aconteceu um relacionamento, aconteceu um milagre, mais do que o milagre da cura física, mas o milagre da salvação, da conversão. A história de Bartimeu se envolve com a história de Jesus. E Bartimeu experimenta o amor de Deus sobre a tua vida, e quando ele vê, qual é a primeira pessoa que ele vê? O Nazareno, aquele que ele tinha ouvido falar. Agora ele o vê e logo se apaixona, porque não há como não se apaixonar por Jesus, e o segue no caminho. O que significa para nós seguir Jesus? Significa amá-lo acima de todas as coisas. Significa experimentar a vontade dele na minha vida. E o que isso produz na minha história? As maravilhas que eu posso experimentar estando com ele. Lembra que quando nós começamos a rezar, nós rezávamos e a irmã conduzia a oração? O que ela mandou a gente dizer todo dia? O que ela mandou a gente dizer todo dia? Já esqueceram, né? O que foi? Esse é o dia de ser feliz. Hoje Jesus fez para eu ser feliz. Hoje é o dia que Jesus fez para eu ser feliz. Hoje é o dia que Jesus fez para eu ser feliz. E o segredo de ser feliz é continuar todo esse dia com Jesus. A palavra de Deus então encerra dizendo desse relacionamento, dessa experiência de fé, veja, dessa experiência de fé que se tornou uma experiência de conversão. Um homem que não via, um homem que estava com a vida desgraçada, acreditou, e sua vida foi agraciada. Não só com a cura física, quero que você guarde isso, mas muito mais do que a cura física, a cura do seu coração, da sua alma. O Senhor lhe deu a garantia do céu, a garantia da graça suprema. Um dia poder estar face a face com o Senhor. Nessa noite, meus amados, eu quero dizer para você que Deus hoje, Ele tem algo para você. Ele tem algo para a tua vida, que Ele já começou a fazer desde o começo do grupo de oração. Mas é necessário que você realmente acolha, é necessário que você acredite, é necessário que você confie. Eu estava esses dias num furacão de situação. A minha esposa é fundadora da comunidade Consoladora dos Aflitos, e pegou fogo aqui na Sebastião Lima. Foi um sofrimento para nós, foi um sofrimento muito grande.
situação que a gente viveu, 4 irmãos nossos morreram, e eu questionei Deus. Falei, Deus, como o Senhor permite isso? Como o Senhor permite isso? Como o Senhor permite o demônio entrar na vida daquele irmão que foi amado por nós, que foi cuidado por nós, para ele, eu nem acredito que o irmão fez aquilo, imaginando que teria aquela situação toda. Mas como o Senhor permitiu? Eu questionei. E quantas vezes nós questionamos isso? Mas, como Deus é Deus, Ele entende a nossa limitação, depois Ele vai nos ensinando a perceber a graça dele. O que muitas vezes em nossa vida é que nós paramos na dor, por não termos esse relacionamento gerado em batimento. E nós não podemos parar na dor, porque Deus não é dor. Amém? Amém. Deus não é sofrimento. Deus é aquilo que eu e você necessitamos. Amor. E se eu experimento isso, a minha vida se torna diferente. Se eu acredito em Deus, e aqui eu termino, o meu milagre acontece. Não sei qual que é, mas ele acontece. Eu sou testemunha do Evangelho de Cristo. E eu sei o que Deus pode fazer. Nesses meus 34 anos de ministério, eu já vi o impossível acontecer. Por isso eu convido a você hoje, agora se levantar deste banco, levante como Bartimeu, crendo que o teu mestre te chama, que o teu Senhor te chama e te pergunta: o que queres que eu te faça? Fica-nos em pé em nome de Jesus.